Boa noite. Boa noite, doutora Lilian Silva. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, vir aqui novamente no Micromeio, compartilhar, né, conhecimentos com a gente, a sua experiência, muito bacana. O pessoal que acompanha a gente no Micromeio, tem uma live da doutora Lilian, que ela muito bacana, sobre descarte de antibióticos. Está lá no nosso canal do Micromeio, no YouTube. Eu queria agradecer a presença de todos que estão entrando aqui. E hoje a gente tem um assunto bastante bacana, né? A gente essa semana falou sobre efluentes, mas hoje a gente fala novamente, mas com o olhar, né, da doutora Lilian, que é microbiologista e mestre em ciências. Ela vai falar um pouquinho mais dela. Eu só queria dar um recado para vocês que o Micromeio abriu a oportunidade de vocês se tornarem membro. E para se tornar membro do Micromeio é só vocês seguirem as instruções que tem no YouTube, tá? Então acessem o nosso canal no YouTube e verifiquem. Sendo membro do Micromeio, vocês têm direito ao certificado das palestras assistidas no ao vivo, tá bom? Então sejam membro, participem do canal e eu vou passar a palavra agora para a doutora Lília conversar com a gente e dizer, né, na verdade, falar um pouquinho dela e conversar sobre esse assunto que é tão bom, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, doutora Lília? A gente descobriu que a gente conhece algumas pessoas em comum e pessoas que tiveram uma participação, para mim, muito importante. Então, assim, pessoas que a gente trabalhou. Então, a live é toda sua, doutora Lília, esse momento é todo seu. E, gente, Obrigada. manda pergunta pelo chat que a gente lê aqui a sua pergunta. Tirem suas dúvidas, aproveitem a doutora Lília aqui com a gente. A live é toda sua. Obrigada. É um prazer, mais uma vez, né? Eu fico muito feliz com o convite. É sempre bom dividir o conhecimento, dividir as informações que a gente vai agregando com o caminho, né? E realmente a Fiocruz está ficando pequena, a gente está achando uma teia de conhecidos já. Sempre bom ter essa interação. Eu trouxe um slidezinho para facilitar, mas, mais uma vez, vai ser uma conversa, a gente vai bater papo sobre o tema. Eu sei que a Kailane veio já recentemente. Kailane é minha grande amiga aí do mestrado, do doutorado. Um beijo. E ela falou muito próximo, né? Então a gente acabou trocando algumas figurinhas sobre isso ao longo dos dias aí da semana. Mas eu vou trazer uma segunda fase do tema, vamos colocar assim. Bom, a Janaína já falou que eu sou meus alunos. Janaína está aparecendo. Tem fã-clube, bem-vinda, Clarinha. Fã-clube. Deixar um beijo para meus queridos aí já. Um beijo. Mas, como a Janaína já havia comentado, eu sou mestre em ciências, eu sou microbiologista, mas de origem eu sou farmacêutica, então vou aproveitar para já deixar ênfase aí para aqueles que estão pensando em fazer farmácia. Não é só biólogo que vai para micro. Eu sou especialista em análises clínicas e terminei recentemente a pós em biologia parasitária também. E eu fiz um curso de vigilância epidemiológica de doenças virais, que virou uma especialização pela Fiocruz do Mato Grosso do Sul. E eu estou falando muito sobre essa pós, porque ela traz essa questão da vigilância epidemiológica, sobre como você precisa monitorar alguns patógenos. Ali, claro, a ênfase era a Covid, né? Falava muito sobre vírus, principalmente pelo momento que estávamos vivendo, mas eu não duvido que as bactérias voltem a ter essa relevância aí de vigilância epidemiológica para ter um curso só delas. E, atualmente, eu faço doutorado em saúde pública e meio ambiente lá na Fiocruz, na ENSP, onde eu também me tornei mestre, sigo na mesma linha, com a mesma orientadora, mas mudamos um pouquinho de abordagem. A Janaína comentou da última palestra que era da minha dissertação, agora eu estou trazendo um pouquinho da minha tese. Eu vou falar um pouco sobre monitoramento de efluentes hospitalares para vigilância de patógenos resistentes, mas eu vou dar um apanhado nos efluentes de uma maneira geral, só para deixar o gostinho, né? Mais uma vez, a minha tese é sobre efluentes hospitalares.
mas nós precisamos falar sobre a importância desse monitoramento dentro de todos os efluentes que nós conhecemos, inclusive nos resíduos, né? Então, só para vocês terem uma informação básica, e adianto que, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, a gente dialoga aqui ao longo da palestra. Os antibióticos, eles continuam sendo utilizados. Eu sempre trouxe a informação de que na pandemia estava sendo muito utilizado indiscriminadamente, mas, na verdade, esse é um hábito nosso, e quando eu digo nosso, não é só aqui, é a nível Brasil, é a nível mundial, e acaba que não tem um controle tão rígido dessa utilização. E isso faz com que muitas bactérias, após a pressão seletiva, elas acabem se tornando resistentes, né? Você tem essa seleção das cepas resistentes. E para abranger todas as classes de antimicrobianos, elas acabam sendo classificadas. Então, elas podem ser resistentes, quando elas estão resistentes a uma classe. Quando eu falo de uma classe, eu estou falando, por exemplo, dos beta-lactâmicos, das penicilinas, né? Uma classe. Quando nós falamos de multiresistentes, elas já são resistentes a mais de uma classe, de 1 a 3. Então, eu posso falar de quinolonas, carbapenêmicos, penicilinas, posso falar de aminoglicosídeos. Então, eu estou trabalhando com mais classes e isso acaba limitando o nosso tratamento, né? Quando você tem uma infecção hospitalar, por exemplo. E as pan-resistentes são as maiores preocupações atuais, porque elas são resistentes a todas as classes. Então, nesse caso aqui, eu diria que não há tratamento disponível básico. Nós não temos como afirmar que o tratamento irá funcionar propriamente dito, né? Então, elas se tornam cada vez mais relevantes no meio. A OMS já fala que a resistência bacteriana ela é uma pandemia, só que ela é uma pandemia silenciosa, porque nós já acostumamos com a ideia de que existem infecções bacterianas, existem infecções resistentes causadas pelas popularmente chamadas de superbactérias, né? Então as pessoas já acostumaram e ninguém faz muita coisa para evitar. E quando eu falo de ninguém faz, não é só atitude governamental de tratamento, de monitoramento, é o nosso papel como cidadão também, que seria o uso correto dos medicamentos, o descarte adequado desses medicamentos. Então, cada um tem um papel a ser seguido, né? E isso, no final, leva a um problema muito maior, que é totalmente negligenciado. Essa resistência, ela, quando nós falamos sobre o tratamento, sobre a interação com o paciente no hospital em si, envolvem muitos fatores, então acaba aumentando o custo desse paciente, como eu comentei anteriormente. Os antibióticos, eles não têm atividade, nós precisamos adaptar esses tratamentos, então o paciente em si se torna muito mais caro para o hospital. Nós sabemos que cada pessoa internada ela tem um custo, ela tem um valor de manutenção mesmo hospitalar, e isso se torna cada vez mais elevado, porque se um antibiótico não funciona, eles vão ter que procurar outros tratamentos, e geralmente isso se torna mais caro e mais agressivo. Não só agressivo para a bactéria, mas principalmente para o paciente em si. Então, nós passamos a ter casos de hepatites medicamentosas, da necessidade de hemodiálise. A depender, nós temos complicações diferenciadas do paciente, e esse tratamento fica mais longo. E a partir do momento que ele fica mais longo, essa pessoa fica mais suscetível, ela acaba tendo uma chance de cura reduzida e, consequentemente, ela pode... nós temos essa taxa de mortalidade elevada, né? Dentro desse panorama, eu começo a trazer a informação para vocês de que dentro dos esgotos, né, a carga microbiana ela é muito elevada. E aí eu já ressuscito aqui a informação que vocês já comentaram um pouco ao longo da semana, em que nós temos a concentração não só dos patógenos, dos micro-organismos, mas também desses antibióticos. Por quê? Quando eu falo do ambiente hospitalar, e aí eu já estou afunilando para o nosso tema, quando eu falo do hospital em si, eu tenho um paciente que ele tem o seu metabolismo, ele excreta, né? Ele tem os seus metabólitos liberados, e isso acaba envolvendo a liberação, seja pela urina, seja pelas fezes,
seja pelo próprio procedimento de lavar a maca, lavar o hospital, envolvendo todo o ambiente, eu tenho o resíduo ali desses antibióticos que foram utilizados e podem ser liberados até mesmo através da sudorese, né? E principalmente os micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, sejam eles os que estão causando infecção ou não. Então, a gente começa a trabalhar a informação de que, dentro dos esgotos, nós temos um grande meio de cultura. Nós temos as bactérias presentes, nós temos nutrientes diversos ali, e nós temos os antibióticos para dar essa pressão seletiva. Então, nós temos um meio, mas que está constantemente forçando essas bactérias a se adaptarem e, consequentemente, ficarem resistentes. O hospital, portanto, ele vai ser um disseminador dessas bactérias resistentes, porque nós temos, além das infecções hospitalares, que já são comumente associadas às bactérias resistentes, nós temos esses resíduos de serviços de saúde, e envolve, além do que eu havia comentado, envolve também o descarte da própria farmácia hospitalar, o descarte inadequado dos laboratórios de análise, a depender do hospital. Sabemos que alguns menores não têm tanto equipamento, não têm tanta estrutura, né? É comum, principalmente na situação atual, onde nós temos uma verba reduzida para os hospitais, né? Então a estrutura deles é precária, mas nós temos a diminuição desse cuidado por conta da diminuição da verba. Então acaba que os resíduos de saúde eles se tornam cada vez mais perigosos. Então, além do tratamento dos efluentes, é necessário o tratamento desses resíduos, o cuidado com esses resíduos. Isso faz com que o esgoto hospitalar ele seja, de uma perspectiva diferente, ele seja mais contaminado, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma carga semelhante ao nosso esgoto normal em questão de quais são essas bactérias. Considere que um indivíduo, um paciente, ele saiu de uma comunidade, então ele também está fazendo essa troca, esse carreamento de uma bactéria de um lado para o outro, e isso envolve muito do que atualmente é o conceito chamado de One Health, né, ou saúde única, ou uma só saúde, estão adaptando aí esses nomes a depender da abordagem, da metodologia, mas envolve basicamente a saúde humana, saúde ambiental e saúde animal. Temos aí as zoonoses de grande exemplo, né? Nós falamos muito de zoonoses o tempo todo, e puxando um pouco para o lado de que eu faço parte do programa de saúde pública e meio ambiente, eu preciso trazer essa visão de que não é só o homem que é afetado e não é só o animal que é afetado. Você tem o meio ambiente no caminho, onde esse despejo incorreto dos efluentes, ele também não é só a poluição, né? As bactérias, por mais que as patogênicas elas causem infecções, e nós temos N questões para falar mal delas, elas também fazem parte de ciclos importantes da natureza. Então, modificar essa interação, né, esses 3 eixos da saúde, é preocupante, se torna cada vez mais relevante. Até por isso que ultimamente a OMS vem dando uma ênfase maior em One Health. Ela precisa abordar a informação, ela precisa que seja divulgada. Trouxe alguns conceitos rapidinho aqui para vocês terem ideia de como é que é a nossa situação. Então, vigilância sanitária é um conjunto de ações para eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde. Quais são esses riscos à saúde? Envolvem muitos, né? Nós podemos passar aqui horas listando quais são os riscos à saúde que a vigilância sanitária precisa enfrentar, precisa combater aqui. Tem que intervir em problemas sanitários decorrentes do ambiente, da produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde. Quantos? Todos. Então, a vigilância sanitária é uma área muito específica, mas que ela aborda vários pedacinhos da nossa vida. Então, a Anvisa ela tem um trabalho gigantesco no Brasil. E, mesmo assim, ela não é capaz de fazer 100%, não só por conta da limitação logística mesmo, né? O país é muito grande, nós temos uma estrutura muito grande, mas pela relação com a população. Vou
temos a oportunidade aí várias vezes de falar sobre as fake news, sobre as questões que envolvem a vigilância sanitária, que é difícil de você interagir com a população. Então, fazer essas palestras, por exemplo, é um veículo importante. Eu até ressalto isso em algumas aulas que eu acabo ministrando, a importância de veículos assim, como o próprio Micromeio, que traz a informação, mas traz aberto, traz acessível, justamente para que outras pessoas tenham essa interação. E é o que a gente precisa no momento, porque a Anvisa não vai dar conta sozinha. Essa é uma verdade absoluta, né? No Brasil, esse abastecimento de água, e quando eu falo de água, é água simples, acesso à água, está cada vez mais irregular, justamente porque a nossa população está crescendo desenfreadamente e está sendo urbanizado. Então, nós estamos invadindo ainda mais a área que deveria ser puramente ambiental. A partir disso, já não tem mais como alcançar essa população para dar o abastecimento adequado de água. Então, nós temos populações extremamente vulneráveis, nós temos indivíduos que são negligenciados, não só por eles estarem às margens da sociedade, mas por eles se tornarem invisíveis. Quantos aqui não passaram? Um exemplo clássico é a própria Fiocruz, né? Nós temos uma instituição de saúde enorme e que fica do lado de uma comunidade. Você vê um valão enorme aberto ali. Você consegue ver. E mesmo assim, não é possível tratar aquela água de forma adequada. Então, não importa o quanto a gente tente, sempre tem um trabalho a mais para fazer, né? A nossa população, a gente vai perdendo a briga, a interação a cada momento. 46% da população mundial não tem acesso à gestão segura de saneamento. Então, vamos arredondar aí para metade da população. Metade do planeta não tem acesso ao saneamento básico, que seria básico. É pelo nome, ele já é básico. Então, se a gente já não tem acesso ao mínimo, como é que a gente vai trabalhar informações mais específicas, como o próprio tratamento de um efluente hospitalar, né? E esse dado é uma questão que assusta bastante, porque 2 milhões de pessoas consomem água contaminada em todo o mundo. E aí você começa a pensar, sou eu? Eu estou nesses 2 milhões? Sim e não. Aqui no Brasil nós temos o tratamento, nós temos áreas que nós negligenciamos naturalmente, mas de uma maneira geral nós conseguimos ter uma entrada de tratamento até ok. Poderia ser melhor? Com total certeza. Mas conseguimos eliminar a boa parte dos patógenos. Nosso método é bom, ele só não cobre 100% da nossa população, até pela vazão, né? E quando eu falo de água contaminada, eu falo de resíduos fecais, eu falo de patógenos, eu falo de contaminantes que são básicos também. É meio natural você pensar que um esgoto esteja contaminado com resíduos fecais. Mas não é natural pensar que esse esgoto ele pode chegar na água que você consome. É esse meio do caminho que não tem uma conexão visível aos olhos da população. Vide as pessoas que usam os valões indiscriminadamente, né? Elas jogam lixo, depositam mobílias, elas usam aquilo ali como um depósito de sujeira mesmo, sem pensar que não é só aquele local que está sendo prejudicado. E isso envolve, inclusive, os lençóis freáticos, porque a depender do que está sendo trabalhado ali, do que tem naquela região, isso o próprio ambiente acaba absorvendo e pode chegar em um lençol freático, e aí o problema escalona a 10, 15 vezes mais, porque atrapalha o processo de tratamento de água, não só a nosso nível, mas a nível geral, né, de planeta. Puxando sardinha também, 85% das doenças atualmente elas são transmitidas por veiculação hídrica, e quando eu falo de veiculação hídrica, eu falo da água contaminada, do alimento contaminado que você lava. Eu cheguei a comentar hoje com uma professora muito querida sobre o risco de você não lavar as frutas
que você compra no mercado, porque você não sabe de onde elas vêm. Ela trabalha com díptera, né? Ela trabalha com moscas, e ela comentou: mas você pensou na maçã que a mosca pousou e a mosca estava lá em outro momento no esgoto ou em fezes, e aí ela encosta na maçã e você vai lá e não lava a sua maçã. E eu brinquei com ela, falei assim, sim, mas se lavar a maçã e a água estiver contaminada, vai dar no mesmo. Então vira tudo um ciclo. Mas quais são os momentos que a gente pensa sobre isso? Eu vi um vídeo recentemente que tinha um homem lá explicando como que se lavam uvas. E ele simplesmente pegava a uva e jogava debaixo d'água, assim, e esperava a água passar. E ele falava que aquilo ali estava limpo, você podia consumir tranquilamente. Não, é assim que nós temos a transmissão de muitas doenças. Você não higieniza adequadamente seus alimentos. E 80% das águas mundiais elas são liberadas sem tratamento suficiente ou qualquer tipo de tratamento. Então, se você começa a juntar esses dados, você percebe que, na verdade, temos que partir do princípio de que tudo está realmente contaminado. Precisamos trabalhar essa informação com a população. Você não pode simplesmente pegar uma fruta e comer no mercado. Antigamente, tinha muito o costume das pessoas pegarem fruta no pé e comer, ou dar aquela esfregadinha na roupa, né? Fazer só aquela limpeza superficial. Falar, não, está limpo. Não, não está. Até porque, a depender, a planta ela consegue absorver também alguns contaminantes. E eu não estou falando aqui necessariamente de patógenos, estou falando de substâncias. Então, pode ser que a planta esteja contaminada, mas não esteja contaminada só com parasitos, micro-organismos. Ela pode estar com algum tipo de pesticida, um próprio antimicrobiano que foi adicionado no solo. Isso acontece, né? E isso se dá muito por conta não só da desigualdade social, que é o caso que eu comentei sobre as populações invisíveis, mas a falta de manejo desses recursos naturais. Nós temos uma falta de cuidado com o ambiente que precisa que a OMS faça novas metas para que a gente comece a olhar o ambiente de outras formas. Quer falar alguma coisa, Janaína? Eu vi que você abriu o... Não, sim, é porque você falou essa questão, só dar uma pausa, né, nessa questão de lavar a fruta ou não e tudo mais, e me deu um pouco de dúvida nisso, né, quando você fala da mosca e tudo mais, de uma proteção, né, lava a fruta porque pousou uma mosca e ter o cuidado com a água que vai ser lavada nessa fruta, né, só porque a gente alcança vários telespectadores aqui, né, então, assim... A pergunta, né, seria, né, qual é a sua orientação? Lava com água, como é que se diz? Água filtrada, né, a fruta, enfim, como é que faz esse preparo da lavagem da fruta? E aí eu queria também só acrescentar que eu tive um professor de 2º grau, quer dizer, faz bastante tempo, gente, bastante tempo. E ele dizia para a gente em sala de aula, né, se você não sabe a procedência da água, é melhor você tomar da bica. E aí eu queria saber de você, assim, um pouquinho isso, já que a gente está falando desse conteúdo, assim, né, de consumir, né, a água. Então, do lavar as frutas, verduras, enfim, é sempre bom usar água e sabão, né? O ideal é que, se for lavar, se você tiver, por exemplo, em casa, água encanada, tudo bonitinho, água e sabão é a melhor ideia possível. Não passem álcool, pelo amor de Deus, que aí já envolve outro problema. Água e sabão já funciona. Mas não é um sabão, jogar o detergente e ver a água escorrer. É realmente lavar a fruta, passar com carinho, com uma esponja, alguma coisa assim, para você higienizar. Quando falo de uma população já com uma situação mais precária, que não tem essa água encanada, ela usa uma água de rio, por exemplo, o ideal seria que ela fervesse essa água primeiro, para eliminar possíveis patógenos, e depois, então, ela faz a higienização. Se ela tiver um sabão, melhor ainda, mas aí a gente já começa a falar de desigualdade, então não necessariamente ela vai ter o sabão. Então seria o melhor caso, ela só, dependendo da fruta, dependendo da verdura, ela ferve a água e usa para lavar, que aí
tenta fazer o melhor possível, né? Que nem eu comentei essa semana, o melhor resultado possível com o que nós temos. Não dá para... Esse é um problema, na verdade, porque muitas das metas, muito do que se fala, né, da evolutiva que nós damos dentro da ciência, muitos são relacionados a populações que têm acesso. Eu não posso simplesmente chegar para qualquer pessoa e falar, olha, você vai usar sabonete neutro de pH 7 dessa forma, com essa esponja aqui magnífica. Não tem como fazer isso. Tem gente que não tem nem acesso à água, que dirá um sabonete específico, maravilhoso para higienizar. Então, é uma questão que envolve também o nosso papel como pesquisadores, como cientistas, como a nossa produção, de fato. Eu estou sendo acessível? Não adianta eu pesquisar 1000 coisas, achar a solução do mundo, se eu não vou trazer para uma população que realmente demanda aquilo. Né? Eu não posso generalizar. Eu tenho que saber com qual população eu estou lidando. E sobre a questão de qualquer água, se você tem dúvida, bebe da bica, é porque o tratamento de água, se você não conhece, o nosso da bica é bom, tem suas contaminações, ele não consegue eliminar 100%, claro, mas dependendo da procedência de onde você está comprando aquela água, por exemplo, a água filtrada, ótima, maravilhoso, né? A água boa que vem engarrafada, sim, mas a depender, você tem as vendas irregulares e você vê que a garrafa vai além da margem normal. Aquela água, obviamente, foi envasada pela segunda vez. E aí o frasco pode não estar higienizado adequadamente. A gente sabe que se deixar uma garrafa de água com água dentro por muito tempo, as bactérias proliferam, tem os fungos também. Não sou muito dos fungos, mas a gente sabe que eles estão aí o tempo todo, em qualquer lugar. Então, não é só a contaminação bacteriana que vai existir ali. E se você não tem o conhecimento, é a mesma coisa de alguns alimentos. Por exemplo, a alface. A alface, se ele não for devidamente higienizado, e a gente acaba colocando até já vende a pastilha, né, com o produto para limpar, mas se você está na rua, você não sabe se eles fazem higienização adequada, você tem uma lista de infecções que podem acontecer ali. Então, o ideal seria você evitar caso você não conheça a procedência. É aquele negócio, o melhor resultado possível dentro do que nós temos. Eu não sei o que pode me causar, então eu vou evitar. Não vou me expor ao risco à toa, né? Essa a lógica. E aí, falando um pouquinho sobre os objetivos da OMS, eu sei que eles parecem, e ao meu ver, são realmente muito surreais de serem alcançados dentro do prazo, porque foram 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para 2030. 2030 está logo ali, né? E trazendo aqui só para vocês verem quantos envolvem o tema. Tem o 6, que é o principal, que é água limpa e saneamento equitário, ou seja, todos tendo acesso independente de onde esteja. Esse é um querer, sim, queremos, né? Mas para 2030 é muito fora da nossa expectativa, não tem condições de fazer isso. O 3 é saúde e bem-estar, então evitar infecções. Eles colocam erradicar doenças, como, por exemplo, acabar com a AIDS, acabar com a hepatite. São coisas que a gente sabe que para 2030 não vai acontecer, não tem como acontecer, mas a OMS colocou uma meta. A gente tenta chegar na meta, né? Basicamente, essa lógica que ela adicionou. Isso já está acontecendo já tem alguns anos. Tem um protocolo, tem as diretrizes, né, desses objetivos, mas a gente sabe que dificilmente serão alcançados. Eu não digo só o 6 e o 3, eu digo todos. Porque dentro de cada objetivo desse, tem uma lixa do que vai ser alcançado. Então, por exemplo, acesso equitário à saúde. Todos os indivíduos
que estão vivos devem ter acesso à saúde indiscriminadamente. Isso é impossível. Isso é totalmente inviável. E não porque vale, é caro. Não, é porque a gente não consegue nem monitorar 100% desses indivíduos. Não vai conseguir chegar nisso, muito menos em 2030. Diga. Não, estou pensando aqui, porque a demanda para uma saúde preventiva é impossível, né? Porque até a saúde emergencial a gente passou por isso e viu, né? Como fica, né? A gente não tem os hospitais para isso. É claro que A gente eu não acho que tem a gente preparo para isso, não tem teve como. respostas boas e tudo mais com a pandemia. A gente percebeu, né? Que teve uma exaustão dos profissionais, né, uma tentativa de atender a todos, mas deixamos também de atender, né? Porque a gente não consegue, né? De acordo com a demanda, né? Então, quando você fala em saúde, assim, eu penso em preventiva, e a gente não tem ainda essa cultura de saúde preventiva, né? Eles até comentam, se eu não me engano, é no Objetivo 3, eles falam sobre o treinamento do profissional de saúde, para que ele saiba lidar com qualquer problema. Nós também sabemos que não existirá essa de qualquer problema, até porque o próprio SARS-CoV-2 foi um exemplo disso. É um vírus, ok. Qualquer profissional de saúde sabe mais ou menos como é o manejo de um vírus respiratório. Mas o SARS-CoV-2 estava totalmente fora da curva de tudo que a gente aprendia. Então, teve que aprender na hora. Foi no ao vivo ali, né? Então, acaba que não tem como cumprir de fato. Mas, ao meu ver, particularmente, a OMS não colocou a meta para 2030 e falou assim, nós vamos realmente cumprir tudo isso até lá. Foi mais uma maneira que eles tiveram de forçar os países a tentarem mudar alguma coisa. Se mudar 1%, eles já estão comemorando. Olha, saímos de 1%, de 1 para 2. Ótimo. É melhor do que 1, é melhor do que 0. Eu acho que foi nessa perspectiva. Principalmente porque todos os objetivos eles estão interligados. Então, fala de saneamento em um, mas fala de ambiente no outro. E aí começa a falar sobre cidades sustentáveis, de como a cidade vai se alimentar sozinha sem prejudicar o ambiente. Fala sobre a vida na terra, fala sobre a vida no mar. Tudo isso está relacionado. Eles fizeram objetivos que se encaixam, só que não são tão passíveis de serem cumpridos assim, principalmente num período tão curto. É a mesma coisa do desastre climático. Não vão conseguir. Se eles conseguirem a conscientização, né, dos governos, né, de todos, inclusive da sociedade, para que cobre tudo isso, né, faça a cobrança de tudo isso, já é um alcance bom, né? Se a sociedade já fizer o papel dela, já é alguma coisa. Isso aí, exatamente. Assim, é claro, o mundo está gritando, né? A gente está percebendo isso dia a dia, né? Que o mundo está gritando em todas as áreas, em tudo, né? Então, acho que pode ser que a gente faça uma reflexão. Nós já saímos da fase do aquecimento global, já estamos na ebulição global. O mundo já pediu socorro e só agora não tem nem como evitar. É tentar reduzir os danos, mitigar alguns danos, mas não tem muito como sair do problema. E vocês trazem isso para a gente, né, como pesquisadores, né? Porque ela faz a meta, mas vocês trazem isso, né? E o bom é isso que você falou, né? Poder trazer um diálogo para todo mundo que você está apresentando, né? Tem que saber qual público a gente lida. E, principalmente, não adianta falar para os pares. Você tem que falar para outras populações, outros nichos. Sim. Falar para os pares. Os meus pares sabem. A gente estuda isso. Então, não adianta. Vai ficar só, realmente, tem esse problema. Teria que fazer isso. Sim, mas evolui. Eu preciso alcançar a população. E não tem que ser só o meu grupo de população, eu tenho que alcançar todos, ou pelo menos o máximo que eu conseguir. E isso envolve também o objetivo da OMS, porque eles falam sobre reduzir essa falha, né? Essa interação entre as populações, entre os nichos.
Eles falam disso, falam de reduzir inequidades, eles falam. Vai acontecer tão rápido? Claro que não, mas é um processo. Então, se ninguém der o start, não acontece. Mas, pelo menos, vamos tentando dia a dia. Eu acredito que essa meta eles vão aumentando, que nem foi com o do aquecimento global, né? Que não podia alcançar 1 grau a mais. Aí alcançou 1 grau, assim, não pode alcançar 1,5. Aí está alcançando 1,5, mas não pode alcançar 2. Vamos escalonando para tentar o máximo possível reduzir, evitar, mas não sair do problema, né? Sim. Mas, já que você falou sobre termos a relação, né, a Fiocruz apoiou, claro, o projeto da OMS. Eles criaram a Rede Internacional de Vigilância de Patógenos, justamente para fazer com que diversas instituições em todos os países tivessem uma relação mesmo. Elas conversassem sobre as amostras, sobre as informações, seriam dados basicamente abertos entre esses países participantes, porque eles também não obrigaram as pessoas a participarem, né? E aí, a própria OMS falou sobre como o monitoramento ambiental de micro-organismos patogênicos nos esgotos seria uma ferramenta de grande importância para a vigilância epidemiológica e enfrentamento das epidemias e pandemias. Puxando um contexto com o que você comentou comigo antes da gente começar a palestra da Marise, que o laboratório, né, o LVCA, ele fez esse monitoramento do SARS-CoV-2 em esgoto, é um paralelo aqui. Eu acredito que eles estão dentro dessa rede. Eu não tenho certeza, mas dentro do objetivo da rede, eles com certeza estão. Por quê? Teve o monitoramento do SARS-CoV-2 e eles conseguiram prever um surto. Justamente porque o vírus estava naquele ambiente, estava naquele bairro, se eu não me engano, e eles conseguiram prever, porque realmente, se está no esgoto, significa que a população está liberando, está excretando aquele patógeno. Então, ela tem uma relação direta, epidemiologicamente falando. Quando a OMS fez essa rede, era justamente para isso, só que não a nível Brasil aqui fechado. Olha, naquele bairro tem muito SARS-CoV-2 no esgoto e por conta disso a gente tem que prever um surto. Era a nível mundial, eles juntaram o mundo para falar, olha, na Índia tem muita bactéria X aparecendo. Então, cuidado, porque pode ser que ela migre para outros lugares. Eu queria só fazer um parêntese, né? Porque essa live vai ser assistida por muitas pessoas e pelo mundo depois, né? Porque a gente traduz as lives em várias línguas e a gente tem esse acesso de outros países. Ela comentou sobre o LVCA, né? O LVCA é um laboratório de virologia comparada e ambiental, também da Fiocruz, né? E aí, como é o nome do laboratório, eles trabalham com vírus e algumas pesquisas são realizadas em esgoto também, né? Eu tive o prazer de trabalhar nesse laboratório por um tempinho e agradeço ao pessoal desse laboratório que continua lá incessantemente o trabalho de pesquisa. Quem quiser verificar esse trabalho, é só entrar na página da Fiocruz, entrar lá no laboratório LVCA, né? E consegue ter acesso. Em breve a gente vai ter alguém lá da virologia aqui para falar de efluentes. E aproveitando já, né, como a gente falou anteriormente, que a gente estava conversando, agradecer a presença da doutora Joseli aqui na live. Muito obrigada pela sua participação. A doutora Joseli é uma pessoa que esteve conosco aqui fazendo uma apresentação, uma palestra, indicou a doutora Lília para vir fazer uma palestra um tempo atrás, a gente retornou com o convite para a doutora Lília. Então, muito obrigada, doutora Joseli. É muito bom ter a senhora aqui. Em breve, né, vamos tê-la palestrando novamente, né? Muito bom. Muito obrigada mesmo. Aproveitando para falar ainda do LVCA, eles agora trabalham, não agora, né, mas trabalham não só com efluentes, eles trabalham com água também, rios, lagoas, se eu não me engano, praias também, trabalham com resíduos. É um laboratório bem amplo, assim, em linha de pesquisa. É bem interessante.
uma propaganda básica do pessoal do LVCA. Até para alunos que estejam assistindo a gente, que queiram, né, essa linha de pesquisa, tanto tem a doutora Joseli aqui, vocês podem entrar em contato com a Lília, com a doutora Joseli também, que já fez palestra com a gente, né, que tem interesse nesse assunto, assim como o LVCA, né, é só entrar lá no site da Fiocruz e buscar, e aqui a Lília provavelmente deixou um e-mail aí para a gente, ó, o contato da Lília está aí, para vocês anotarem, né, para conversar sobre pesquisa, sobre esses assuntos. Ciência é feita em grupo. Tem que ser sempre... Oi? Ciência é feita em grupo. Ninguém faz ciência sozinho. O importante é fazer a parceria, de fato. Obrigada, Lília. E em 2023, como eu falei, a Fiocruz ela aceitou e firmou essa parceria com a OMS, né, para fazer parte do IPSN, e eles fizeram essa parceria visando justamente a análise de diferentes efluentes, diferentes matrizes, de uma maneira geral, e principalmente a identificação genômica de vírus, bactérias e outros organismos. O genômico é porque nós tivemos aqui algumas palestras já, né? Eu acompanhei algumas sobre a vigilância genômica, e agora é o máximo, né? É o foco principal aí da saúde, de uma maneira geral, justamente porque, dependendo de qual matriz vocês estão trabalhando, nós estamos trabalhando, fica difícil identificar o micro-organismo propriamente dito. Fazê-lo crescer, por exemplo, conseguir isolar, é muito difícil, mas o genoma ele vai estar ali. Então, se torna mais fácil, se torna mais acessível essa informação, além de conseguir prever algumas questões. E aí, também trazendo um pouco da experiência em laboratório, a gente consegue, por exemplo, não adianta eu saber que uma bactéria é resistente a uma classe, mas se eu souber que ela tem o gene que pode torná-la resistente a uma segunda classe, eu passo uma informação diferente para aquele hospital, para aquela empresa que estiver fazendo o monitoramento. Eu começo a falar de uma bactéria que é resistente e que não pode mais usar o antibiótico X, mas se continuar utilizando o Y de uma forma incorreta, eu vou ter uma bactéria que vai ser resistente às duas classes. Então, esse tipo de manejo de informações passa a ser circulado em todo mundo, o que foi uma estratégia ímpar, né, da OMS, porque nós temos diferentes genes bacterianos que envolvem resistência e alguns foram encontrados na Índia, na China, em outros países e que agora estão no Brasil. Então, esse mundo globalizado ele é bom e ele é ruim nesses momentos, né? É uma faca de dois gumes. E acaba que, se não soubermos o que acontece em outro local, nós não nos preparamos para quando chegar, e vai chegar, no nosso país. Quando tem algumas cepas resistentes, atualmente já existe um site para monitoramento de bactérias resistentes. São laboratórios específicos de referência, países específicos que fazem esse monitoramento, mas existe um site aberto, você consegue acessar e você vê a lista, olha, existem tantos Staphylococcus aureus resistentes, está sendo encontrado mais em tal país do que em tal país, você consegue ver esses dados, o que é um avanço muito grande no monitoramento. Ele não fala necessariamente onde foi encontrado, em qual matriz, por exemplo, mas só de você saber que em tal país tem um número maior de bactérias resistentes daquela cepa ou daquela espécie, você já consegue se organizar ou planejar medidas de mitigação, de prevenção, proteção, para caso aconteça essa disseminação. E aí, aqui só para vocês verem a foto do pessoal da Fiocruz firmando esse acordo, né? E eles pensam justamente na inteligência pandêmica e epidêmica da OMS. O que seria essa inteligência pandêmica? É justamente você estar preparado para em caso de uma nova pandemia. A Covid ela trouxe esse susto, né, de que simplesmente do nada você pode ter uma pandemia. E aí eles começaram a trabalhar em áreas que são cruciais e que eram um pouco negligenciado. Por exemplo, ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, que envolve vacinas.
envolve o estudo de novas vacinas e o estudo constante das vacinas que nós já temos. Comunicação, informação, gestão e políticas de saúde. Então, eles passaram a pedir que quem fizesse parte desse IPSN trabalhasse com essas ideias. Eu preciso investir em ensino, pesquisa, desenvolvimento, para caso eu tenha um novo patógeno ou um patógeno antigo que sofra uma mutação, sofra uma alteração e venha a causar uma nova pandemia ou epidemia, todos nós estamos conectados, todos nós conseguimos lidar com isso juntos, né? E aí eles falam, tem as diretrizes, né, desse acordo, eles falam sobre as metodologias de coleta, integração, gerenciamento dos dados. Então, eles quase que padronizam como que você libera esses dados para que todo mundo tenha acesso da mesma forma, como que você comunica esses resultados, porque o jeito que nós falamos no Brasil pode ser diferente de outro país, e vice-versa. E, principalmente, a tomada de decisões. Essa tomada de decisões, eu fiquei sabendo que a OMS está trabalhando em algumas pesquisas sobre uso indiscriminado de medicamentos, principalmente antimicrobianos, justamente porque com essas revisões, essas análises, essas sistemáticas, meta-análises, eles conseguem ter uma ciência, uma política baseada em evidências. Então, eles conseguem monitorar, trazer o dado e falar, olha, realmente está acontecendo isso no mundo, a gente precisa tomar uma decisão baseada nessa pesquisa, nessa ciência, nesse resultado científico que nós achamos. E, principalmente, capacitação desses trabalhadores que eu comentei anteriormente. Mas eles também falam, já direcionando para os trabalhadores do setor de vigilância, para eles saberem fazer essa informação rodar, né? Além de fatores ambientais e os climáticos. Vide um exemplo clássico, apesar de ser uma relação para a bactéria aqui, o exemplo clássico foi a dengue, né, que mudou de perfil de uns anos para cá por conta da mudança climática. E isso não influencia só os vírus, influencia muito das bactérias. O que antes nós tínhamos bactérias que nós chamávamos de termófilas, né, que elas gostavam de temperaturas mais altas, hoje nós chamamos as mesófilas, são aquelas que nós estamos acostumados aqui, elas já aguentam temperaturas mais elevadas por elas já estarem se adaptando. Então, como é um processo de adaptação, isso envolve muito mais. Nós estamos derretendo, nós estamos em ebulição global. Significa que todos os organismos que estão no planeta também estão sofrendo esse mesmo processo. Então, eles acabam se adaptando junto com a gente. O calor que nós sentimos hoje, e que muitos passam mal, é totalmente diferente do calor que a gente passava mal alguns anos atrás. E as bactérias também estão sendo impactadas com isso. E aí, só para trazer o enredo, porque essa vigilância é tão importante, na figura da esquerda aqui é sobre o One Health, e a figura da direita é sobre a disseminação dentro de um hospital. Por que eu trouxe as duas figuras juntas? Porque essa primeira figura eu trouxe de um artigo que eu publiquei com uma aluna minha e com a Joseli, e nós pegamos, né, de outra autora, adaptamos um pouco ela, mas ela fala justamente sobre isso. Eu tenho um homem e eu posso ter uma relação de disseminação de bactérias de diferentes formas. Pode ser pelos animais, pode ser pelo ambiente, pode ser um impacto pelo uso de medicamentos, eu altero o microbiota e, consequentemente, eu tenho uma nova infecção. Pode ser pela agricultura, e essa agricultura vai impactar nos animais silvestres ou não. Pode ser pelo despejo dos esgotos, despejo de resíduos, e pode ser por via alimentar. Tudo isso é uma disseminação de micro-organismos que podem ser realmente resistentes. E quando a gente pensa que tudo isso está literalmente em um ciclo, que eu trago para o hospital, eu não estou mais falando apenas de como que eu tenho a saúde ambiental, animal e humana. Eu estou falando que dentro de um hospital eu tenho novos meios de serem transportados esses micro-organismos. Então, tem corrente de ar, tem bactéria vinda de outro paciente. Nós temos que ter o cuidado do manejo do paciente, quando falo como profissional de saúde, como que eu vou fazer esse manejo, porque eu posso carrear as bactérias com as mãos,
com a falta da troca de luva, com o não uso de um álcool simples para poder higienizar. A própria ventilação do hospital, se depender da conexão, né, de ar, eu posso estar veiculando essas bactérias. Pode ser do exterior, por uma janela aberta, pode ser de diferentes maneiras, incluindo a transmissão, o transporte por insetos. E eu posso trazer o transporte por veiculação mesmo ou veiculação mecânica, como, por exemplo, as moscas que a gente comentou anteriormente, né? Diga. Então, só queria acrescentar, né? Eu presenciei uma cena no hospital, um paciente em isolamento, né? Só que esse paciente era uma criança, devia ter por volta de 6 anos, mais ou menos, por aí, assim, não sei direito. E a mãe e a madrinha foram visitar, sendo que a paciente estava em isolamento por uma bactéria resistente. E a dificuldade da enfermagem de conter, né, essa visita por conta da questão emocional, né? Então, assim, é porque a gente não imagina, eu estou registrando isso para vocês, né, perceberem o quanto é difícil também, né, assim, porque a gente pensa, né, quando fala bactéria resistente, né, fala em hospital, essa questão mecânica, e tudo isso, e também fazer, né, o público que está fora, né, desse contexto, né, de conhecimento, entender isso, né, porque não se vê, aí você fala, não, olha, ela está com uma bactéria resistente, né, assim, Você fechou o microfone, Janaína. O cuidado que você tem que colocar, fazer entender ali do capote. E eu fiquei assistindo, assim, né? Eu estava aguardando uma prescrição, né, de uma confirmação do exame que tinha sido solicitado, e fiquei observando aquilo e me deu um monte de coisa, né? Assim, que eu falei, meu Deus, assim, né? Que difícil, né? Que difícil. É só para contextualizar mesmo a difícil presença. você manejar isso, realmente. E a questão também, quando eu entro no hospital, eu trabalho em hospital, né? E aí eu vejo os visitantes, né? Que a primeira coisa que entra no elevador e aí encosta, né? Assim, no elevador, aí você olha, no hospital público, e assim, você olha e fala, meu Deus, né? Vai o cabelo, encosta. Então, assim, são coisas básicas, né? Mas que tem essa importância que você está falando aí, do tanto que, né, envolve. É só uma colocação só. Nós aprendemos muito com a pandemia, né? Porque na época, se você reparar, na época da pandemia, todo mundo tinha aquele medo, passava álcool em gel, ficava ou com álcool em spray, tinha gente querendo usar luva pelos cantos, né? Tinha toda essa preocupação. Com o tempo, isso foi reduzindo. Tem gente que, claro, ainda usa uma máscara quando se sente congestionado ou com algum tipo de sintoma, mas isso vai diminuindo. Não é uma cultura nossa, né? Uma cultura de outros países, claro, mas não é nossa. E é um cuidado que não adianta você falar para os profissionais. Os profissionais sabem, eles podem esquecer, podem negligenciar por conta da demanda. Às vezes não é uma questão, reforçando aqui, pessoal, não é intuitivo, não é natural você começar a pensar em algumas coisas que você só vai ter noção depois. O profissional de saúde, ele está ali, ele sabe que tem os riscos, eu sei que tem os riscos, mas em algum momento você tem tanta demanda na cabeça que você pode cometer uma falha natural do ser humano. Só que isso impacta em outros níveis de atenção, né? Então, por exemplo, o simples fato do farmacêutico ir no andar do paciente, levar um medicamento que seja para a enfermagem, isso já pode estar levando algum tipo de micro-organismo. É um cuidado. Ou mais, ele leva para a enfermagem e devolve para a farmácia um micro-organismo. É um cuidado básico que deveria ser tomado em todo o hospital e que, às vezes, a demanda acaba impactando. Até por isso que a população, né, deveria ter esse limite de atenção por hospital. É por isso que existe um número específico de leitos em hospitais, que não deveria ser ultrapassado e colocar, por exemplo, as pessoas no corredor. Mas o nosso sistema de saúde está sobrecarregado. Isso é um problema completamente à parte. Dada a sobrecarga do SUS,
dos hospitais, de uma maneira geral, nós pecamos em questões básicas, que é, por exemplo, a higiene do local. Eu já vi, por exemplo, pessoal da limpeza chegando no CTI com aquele paninho lindo, limpo, claro, passando no chão. E sem problema nenhum, ele limpando embaixo da maca, limpando na recepção, na bancada do pessoal do CTI. E eu perguntei assim, como é que ele está passando aqui? Ele não está com proteção nenhuma, era a mesma roupa, era o mesmo pano que ele passava em outro setor. Mas ele não sabia, ele não foi ensinado, ele não foi treinado para isso. E aí me responderam, só tem ele. A gente só tem esse para fazer. Se ele não fizer, vai estar sujo. E aí escolhe. Ou ele limpa, ou a gente deixa sujo para o pessoal do CTI. Isso é questão de infraestrutura, de uma maneira geral, né? E aí a gente não pensa nisso com o tempo. Mas se for parar para funilar, se for para direcionar, é um problema gigantesco. O que aquele senhorzinho que estava limpando ali levou para casa? Será que ele lavou a mão direito antes de sair do trabalho? Será que ele trocou de roupa? Porque ele estava com aquele aventalzinho, né, que usam para limpar. Mas e a roupa por baixo? Será que ele, em algum momento, ele não foi, passou a mão na roupa por dentro? Tudo isso envolve saúde, mas não é tão trabalhada assim essa informação. E aí eu trouxe 2 atualizações, né, de resistência bacteriana propriamente dita. Eu trouxe uma antiga, que é de 2017, que é a lista de patógenos prioritários da OMS. O que seriam esses patógenos prioritários? Quando eu falo de monitoramento de efluentes, monitoramento ambiental, monitoramento de infecções relacionadas à assistência à saúde, que são as IRAs, eu estou falando desses patógenos. Não só desses. Por exemplo, existem patógenos ditos ambientais que podem causar infecções em humanos e em animais e que devem ser monitorados também, mas essa lista aqui é a lista da OMS falando, olha, se você for procurar alguma coisa, procura esses aqui em primeira instância, porque eles são os mais preocupantes que nós temos atualmente. Em 2017, era o acineto resistente a carbapenêmicos, a pseudomonas resistente a carbapenêmicas, os enterobacterales, né, a ordem enterobacterales, que são as enterobactérias, resistentes a carbapenêmicos e produtoras de SBL, que seria uma enzima capaz de estender o espectro dela de resistência aos beta-lactâmicos. E isso seria prioridade crítica. Nós tínhamos 3 e eles continuam ali. Essa figura aqui do lado, ela já é do último boletim da OMS desse ano. E o grupo crítico continua sendo o Acinetobacter baumannii, que é um dos mais comuns. Ele já foi listado como o patógeno mais preocupante do mundo, porque ele tinha todas as resistências listadas que conhecemos. Existia uma cepa, e existe, ela é bem comum de ser encontrada até, com todos os mecanismos de resistência, resistente a todos os antimicrobianos. Ele é a superbactéria, né? A que todo mundo chama de primeira. Mas ele está mais comumente associado à resistência a carbapenêmicos. Ele continua ali de preocupação. Significa que se eu achar um que é resistente a outra classe que não seja carbapenêmicos, eu não vou listar? Eu vou avisar, olha, eu tenho o Acinetobacter baumannii. Não é o resistente a carbapenêmicos, mas ele está aqui. E se ele tiver o gene para depois ser resistente a carbapenêmicos? Se ele tiver uma possibilidade de ser carbapenemase depois? Então, está aqui, estou monitorando. Os enterobacterales, eles continuam, né? E aí eles falam muito Agora eles mudaram um pouco, eles começaram a falar de enterobacterales resistentes aos carbapenêmicos e resistentes a cefalosporinas de terceira geração. Eles deixaram esse desmembramento. E a pseudomonas foi realocada. Ela mudou um pouco de categoria ali. Ela foi realocada para prioridade alta. Por quê? Essa lista de prioridades vai muito do que está sendo encontrado e do que deve ser monitorado com total certeza. Em questão de prioridade, eu encontrar acineto e enterobacterales resistentes à terceira geração de cefalosporinas e os carbapenêmicos é muito mais importante do que eu achar a pseudomonas.
Seria nessa lógica. Se eu estiver procurando, eu só tenho que escolher uma, eu vou direcionar para os enterobacteriates. Seria mais ou menos dentro dessa premissa. Não significa que se você achar uma pseudomonas resistente, você vai ignorar ela. Porque ela está em prioridade 2, que antigamente ela não estava, mas agora ela já está na lista com a prioridade alta. Então, ela é muito importante, mas ainda existe o crítico, que é o que está acontecendo exacerbadamente, digamos assim, né? E aí, antigamente, tinha o Enterococcus faecium, que era a resistente a vanco, né? Que é o VRE, famoso VRE que nós conhecemos aí da micro. O Staphylococcus aureus, com sensibilidade intermediária e resistente à vancomicina e resistente à meticilina, que é o MARSA, né? O nosso querido MARSA. São os nomes que a gente já começa a conhecer assim que entra na micro, né? O VRE, o MARSA. A gente começa a falar de bactérias comuns no nosso meio e elas são prioridade alta. Se você achar um MARSA, você fala, achei um aureus MARSA, que legal. Sim, mas ele é uma prioridade alta da OMS, porque ele está em tudo quanto é lugar, você consegue achar ele com maior frequência. E já existe Staphylococcus aureus, que é considerado multiresistente, né? Ele está resistente aí a muitas classes e o controle está sendo perdido. Então, atualmente, nós temos como prioridade alta Salmonella e Shigella, que não eram tão faladas assim. E aí eu vou fazer um paralelo, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre a necessidade de monitorar salmonela resistente, assim, ambientalmente falando, foi com uma colega minha lá da Fiocruz também, que ela trabalha com salmonela. Ela falou, olha, vocês estão achando que não tem, não precisa? Precisa sim. Precisa porque eu estou achando no meu laboratório. Eu falei assim, não, mas quase não tem resistência. É muito difícil você achar salmonela resistente. Ela, não, mas está achando sim, principalmente depois da pandemia. E aí, informação aberta que a cloroquina, a hidroxicloroquina e cloroquina, tem uma estrutura análoga às fluoroquinolonas. São derivados. Então, para a bactéria, no ambiente, a liberação, o uso indiscriminado de cloroquina e hidroxicloroquina seria a mesma coisa que você ter uma fluoroquinolona ali. Então, você teve uma mudança no perfil de resistência da salmonela. Por isso que nós estamos encontrando mais bactérias resistentes às fluoroquinolonas. Existe já esse direcionamento. A OMS já avisou, eles emitiram algumas notas falando sobre a possibilidade de aumentar essa resistência e esse espectro de resistência, né, de diferentes bactérias, diferentes classes, por conta do uso indiscriminado de antimicrobianos durante a pandemia. E, de novo, não é só nível Brasil. No nível Brasil, nós sabemos que foi absurdo porque nós estamos aqui, nós vivemos isso. Mas nos outros países também aconteceram usos incorretos, né? Então, estão começando a falar de salmonela, estão começando a falar de shigella, estão começando a falar. Eles tinham algumas listas, mas agora eles já estão falando sobre a importância de você monitorar a salmonela não TIF e resistente a quinolonas, né? E a terceira prioridade são dos streptococcus e do hemófilos, né? Que isso se manteve um pouco, mas a shigella, que antes era média, subiu também. A shigella, que antes tinha ali prioridade média, agora ela já está no grupo de prioridade alta. Então, essa mudança de perfil mesmo, eles já começaram a notificar. E uma que eles também falaram muito ao longo desse novo boletim foi do Mycobacterium tuberculosis. Por quê? Ele já é resistente, já tem aí alguns anos, né, que ele tem a sua resistência, mas o uso de ivermectina aqui no Brasil também consegue influenciar na resistência do Mycobacterium tuberculosis. Então, eles também trazem a informação de que, além desses patógenos, é importante monitorar o Mycobacterium tuberculosis resistente à rifampicina, porque já precisamos de novas estratégias do esquema RIP. Já não tem mais como usar apenas esse esquema. Eu tenho uma colega que trabalha em um hospital e ela comentou comigo que ela está tendo muitos casos de reinfecção, né, recidiva
de tuberculose. Ela falou assim, mas você sabe por quê? Ela falou assim, não sei, mas a pessoa sai daqui com um caso de tuberculose sensível, dá alguns meses ela volta e está resistente. Isso é como assim? Em meses? Ela é em meses. A pessoa volta para precisar de tratamento de novo, o tratamento já não funciona. A gente já começa a escalonar. Ela faz parte da farmácia hospitalar, né? Ela teve que comprar outros medicamentos, pedir emprestado para poder tratar o paciente. Ela nunca usava vanco no hospital, agora ela tem que usar vanco, porque o perfil de resistência daquele hospital mudou, né? E aí aqui, puxando sardinha, né? Eu comentei com a Janaína que eu não traria os dados da minha tese ainda, porque ainda eu estou em andamento, mas eu trouxe do meu orientador, pedi licença a ele para isso, trouxe aqui a referência e a fotinho dele para vocês conhecerem o meu orientador, que é o doutor Abrantes, no caso aqui. Ele defendeu a tese em 2022 e ele fez um monitoramento de bactérias em esgoto, mas ele fez no esgoto da Fiocruz, né? Ele fez nas estações lá do campus Manguinhos. E eu trouxe os dados dele porque os meus dados estão próximos disso, né? O que eu estou encontrando conversa muito com dele, eu estou seguindo a linha. E é interessante de trazer simplesmente pelo fato de que ele comparou esgoto bruto e esgoto tratado dentro das estações. E você vê a diminuição ou o fato de ser nulo depois do tratamento, né? Ele fez algumas coletas e você consegue ver que, de maneira geral, depois do tratamento desse esgoto, você elimina as bactérias resistentes. E isso é algo que deveria ser divulgado. Ele publicou alguns artigos, claro, né? A tese já está liberada no ARCA da Fiocruz, mas é importante de divulgar de outras formas, porque não é que o nosso tratamento não funciona, ele funciona. Ele pode não funcionar para todas as bactérias, ele pode, como, se eu não me engano, a Kailane comentou no início da semana, né, na palestra dela, tem tratamento, nós temos meios de tratar, a gente só precisa implementar isso. Muitos hospitais, eles não têm estação de tratamento. E existem notas públicas que falam sobre o fato de não ser necessário tratar o esgoto de um hospital. Considerando que nós sabemos que os hospitais são grandes reservatórios de bactérias resistentes, nós precisamos sim tratar esses esgotos. Nós precisamos saber o que tem ali e precisamos saber tratar. Então, não adianta simplesmente eu identificar, eu preciso dar uma proposta, dar uma devolutiva para esse local. Não adianta eu fazer a minha tese aqui, por exemplo, que é sobre efluentes hospitalares, eu trazer apenas e falar, olha, existem essas bactérias aqui. Se o hospital não souber o que ele tem que fazer. É o nosso papel, né? E aqui, só para vocês verem também dentro dos resultados dele, muitas bactérias, né, de diferentes espécies, incluindo principalmente Enterobacterales, e que, no caso dele, ele achou muito aeromonas também, né, que é de cunho basicamente ambiental, mas muita resistência. Nós temos muitos casos de resistência, muitas bactérias foram resistentes ali e que foram eliminadas com um tratamento. E o tratamento era simples, né? Eu não posso divulgar qual era o tratamento, mas quem tiver curiosidade, por favor, fique à vontade para ver a tese. Mas o tratamento em si era simples de verdade, e eles tentaram implementar de diferentes maneiras lá na Fiocruz, justamente por ele ter dado essa devolutiva para a estação. Olha, essa daqui funcionou, essa daqui não funcionou. A Kailane também fez, se eu não me engano, o doutorado dela também teve essa associação e ela trouxe diferentes tratamentos, né, para poder discutir essa necessidade, porque se você não informar, não tem como a pessoa adivinhar o que tem no esgoto, muito menos como que ela vai tratar. E aí ele até comenta no trabalho dele que as enterobactérias tiveram um perfil elevado de não sensibilidade. Essa não sensibilidade é porque ela não foi necessariamente resistente, ela foi intermediária, que vai depender da dose, vai depender do quanto tempo você usa. Existem outros fatores associados. Mas do intermediário para o resistente é um pulo.
né? Então, a gente precisa também ficar de olho nessas bactérias que são resistentes de maneira intermediária. E ele também conseguiu destacar cefalosporinas de terceira geração, quinolonas e carbapenêmicos como os mais associados às resistências, que é justamente o que a OMS pede para monitorar. Bactérias enterobacteriales que são resistentes às cefalosporinas de terceira geração, as fluoroquinolonas, por exemplo, salmonella, shigella, que estão associadas às fluoroquinolonas e outras bactérias, e os carbapenêmicos. Então, vocês conseguem perceber que ele fez essa pesquisa em 2022. Ainda estava na pandemia, tudo bem. Muito provavelmente esse perfil está mudando por conta dos anos, por conta da população e principalmente por conta do impacto do uso de antimicrobianos na pandemia. Mas a OMS, 2 anos depois, que seria 2024, já liberou a informação falando que é para monitorar as bactérias que tenham resistências a essas classes, a esses fármacos, que já estavam sendo encontrados. Então, isso corrobora com o que eu havia comentado anteriormente, que esse monitoramento, essa veiculação de informações é justamente o que o OMS quer. Eles querem ter essa relação justamente para que depois eu consiga falar, olha, trata porque eu estou encontrando muito disso. E vai chegar um momento em que nós vamos precisar monitorar cefalosporinas de 4ª geração. Monitorar com mais direcionamento, né? Nós já fazemos esse monitoramento, mas se ela é resistente à cefalosporina de terceira já é preocupante. Mas vai chegar um momento em que ser resistente à cefalosporina de terceira já é comum. Então, a gente precisa subir o nível. Assim como há muitos anos precisávamos monitorar apenas resistência à penicilina. E hoje em dia a gente já precisa chegar no carbapenêmico, na quinolona, porque o perfil vai mudando. Existem vários trabalhos que podem ser comentados aqui sobre isso, porque, que nem alguns professores meus do doutorado comentam, o esgoto está sendo muito falado, né, nos últimos anos, porque realmente era algo que era descartável, era algo que estava apenas sendo jogado fora. Mas o que nós estamos jogando fora? Se a gente monitora o lixo da nossa casa, por que a gente não monitora o lixo que a gente joga fora no ambiente como um todo, né? E isso está diretamente relacionado à saúde pública, mas eu não digo saúde pública crua. É a saúde pública geral mesmo, a saúde pública que envolve todos os nichos, todos os ambientes, todos os protocolos. É a saúde pública do recurso hídrico, é a saúde pública do ambiente propriamente dito, não só o ambiente fechado, mas o ambiente meio ambiente. Isso envolve muita coisa, né? A veiculação de diferentes patógenos, os próprios genes de resistência, porque quando nós comentamos sobre a resistência bacteriana, nós temos não só os genes, as bactérias em si, mas nós temos os próprios genes. Essas bactérias, em algum momento, elas vão morrer e vão deixar o gene liberado ali no meio. E aí, consequentemente, outras bactérias podem ter acesso a esse material genético. Se elas vão ter acesso, outras bactérias se tornarão resistentes. Isso é um ciclo. E as próprias bactérias já têm meios para isso, elas já têm estruturas adaptadas justamente para poder fazer essa captação de genes, né? Elas trocam material genético, elas conversam entre si sobre isso. Então, eu brinco sempre com os meus alunos que é uma guerra perdida, porque elas sempre estão um passo à frente, não adianta inventar um antimicrobiano hoje, que daqui a 1, 2 anos a gente já tem resistência a ele, mas a gente tem que continuar tentando. Não adianta desistir. Se desistir, fica uma situação pior ainda. Mas não é porque está uma guerra que a gente sempre vai perder no final que a gente não consegue monitorar e tentar prever algumas situações. Se eu sei que essa molécula não vai funcionar daqui a alguns anos, eu já faço essa molécula e começo a planejar uma outra, para caso eu tenha uma bactéria totalmente resistente, eu consiga tratar esse paciente. Eu consiga dar uma chance para ele, né? E dentro da saúde única, que seria o One Health, nós temos essa resistência, que seria a chamada AMR, né, Antimicrobial Resistance, que é um dos fatores mais negligenciados e que a OMS vem há anos tentando discutir sobre, porque os países não dão tanta importância assim.
E eu coloco o Brasil no meio, a gente não dá tanta importância a esse tema. Mas é preciso fazer esse monitoramento, é preciso que a gente tenha estrutura de pesquisa para fazer o monitoramento. Não vai ser a própria Anvisa que vai fazer, vai ser a pesquisa em si, vai ser, por exemplo, a Fiocruz, que existem vários setores fazendo esse monitoramento. A gente precisa desse monitoramento dos efluentes hospitalares propriamente ditos, aqui no caso, para fechar o raciocínio. Por que eu falo muito dos hospitais? Porque, primeiro, nesses hospitais você vai ter a liberação de muitos antibióticos. Então, ali, aquele efluente, ele não vai ser só dele, porque a partir do momento que você libera o efluente hospitalar para entrar em contato com o efluente doméstico, o efluente que vai chegar em um rio, que vai chegar na estação, e às vezes essa estação ela não está preparada para a carga microbiana que vem do hospital, você trabalha com informações relacionadas não só à inativação desses fármacos, porque nós precisamos inativar os fármacos para eles não chegarem até a população, mas também remover esses patógenos. E aí eu consigo evitar emergência de doenças, reemergência de outras infecções que estão associadas e manter um equilíbrio. Esse equilíbrio não existe atualmente, nós não temos essa relação. Nós temos a interação entre as doenças sendo veiculadas, sendo repassadas de um polo ao outro, mas não é só pensar a nível Brasil. Eu não posso pensar só Rio de Janeiro, eu estou aqui, vou fazer a pesquisa daqui. Eu vou fazer daqui porque é o que me cabe, é o que eu consigo fazer. Mas eu preciso que essa informação seja repassada, seja divulgada, para que outros locais também façam, e aí nós tenha essa rede de informações que a OMS começou a trabalhar. Né? Nós precisamos ter essa rede de informações, essa noção de que, como a própria pandemia da Covid trouxe, de que se uma pessoa pega um avião e vem para cá, ela pode trazer esse patógeno. Eu tenho os esgotos de aeroportos que podem estar com patógenos de outros locais. Essa mesma colega que falou, amiga da salmonela, ela também trabalhou, por exemplo, na época do PAN, da Copa. O perfil do esgoto muda, porque são outras pessoas, são outras bactérias, é outra microbiota que vira outro microbioma. Se essa bactéria que veio de fora, ela está aí, estrangeira, né? Se ela vem para cá, ela se adapta aqui, ela consegue trazer o gene de resistência que estava lá em outro país para cá e se adapta e vai se disseminar aqui. Então, ela comentou até comigo que ela fez esse monitoramento na época da Copa e ela encontrou diferentes cepas de salmonela que estavam resistentes ou não, dependendo da linhagem, e que não existiam no Brasil. E aí eles continuaram o monitoramento e perceberam que existe agora no Brasil. Uma das linhagens se adaptou e continua aqui. E aí vai ter agora o G20, né? Nós temos eventos que envolvem outros países, então a gente não pode pensar apenas no nosso quadradinho, na nossa caixinha. Eu tenho que estar preparado para se chegar algo de outro lugar. E aí, só para vocês conhecerem muito do que eu falei aqui, também envolve a produção do laboratório, mas eu trouxe as minhas por questão de dispensa, né? Nós fizemos 2 artigos, um foi sobre o monitoramento dos efluentes hospitalares como ferramenta para vigilância de patógenos resistentes, que é o tema, basicamente, publicado com o meu orientador e a minha orientadora, que é o Jaime e a Joseli. É uma revisão, então eu trago muitos detalhes sobre os genes, sobre quais bactérias e por que nós temos que monitorar, que foi a discussão de hoje. E outro artigo que eu falei sobre o uso indiscriminado de antimicrobianos na Covid, influenciando nessa resistência, que foi justamente o que eu comentei sobre as quinolonas, sobre a ivermectina, muito dos antibióticos que foram utilizados durante a pandemia. Hoje em dia, nós já encontramos resistência a eles de forma mais significativa, né? Então, foram utilizadas todas as classes aqui no Brasil. Né? Nós tivemos uma lista muito grande de antimicrobianos utilizados. E nós já temos casos de resistência. Eu tenho muitos colegas que trabalham com isso, né? O pessoal da Micro é muito unido, a gente trabalha muito junto.
E eu vi que ela estava aqui assistindo, a Daniela, ela fez a dissertação dela sobre o monitoramento de infecções urinárias no hospital que ela trabalha. E ela acabou, por coincidência, pegando um período pós-pandêmico de análise. E muda o perfil. Ela comentou comigo, inclusive, o perfil da minha população está mudando. Eu não tenho mais uma população totalmente sensível, no caso da análise de urinocultura. Eu estou pegando população que tem bactéria resistente na urina, e minha população não era assim. Assim, o que mudou? A pandemia mudou, teve essa transição. Então, como é que essa população está sofrendo? Se ela, em um hospital que não é tão extenso, ele não é tão aberto ao público, né? Ele é específico, ele é um hospital militar, ele é mais direcionado. Se ela já tem essa mudança de perfil, o que a gente não está encontrando nos hospitais propriamente ditos? Daqui a uns anos eu conto para vocês, mas o que a gente não está encontrando de fato? Por que esse perfil deveria ser monitorado com maior frequência, né? E aqui, só para vocês verem o artigo que eu falei lá no início, né, que foi esse artigo sobre a disseminação da resistência no contexto de saúde única. Também é uma revisão que nós fizemos, eu, a Letícia e a Joseli, e é justamente falando sobre como esses patógenos eles são disseminados em casos tão simples como você comer na rua, lavar a mão em outro lugar, né, interação com animais, e tem realmente uma relação muito fina, muito sutil, e que a gente não percebe. Né? Basicamente, era isso. Eu sei que eu falei bastante, conversamos pra caramba, mas estou deixando meu contato. Atualmente, nós estamos alocados no Centro de Pesquisa, Inovação e Vigilância em Covid e Emergências Sanitárias da Fiocruz, agora lá no Campus Maré, né? Nós saímos de Manguinhos, fomos realocados. Eu faço parte do Lab Micro, que é o Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciências Biológicas, que é coordenado pela Joseli, que é minha orientadora, e o vice do laboratório é o Jaime, que é meu orientador. Então, estou aqui representando o Lab Micro também. Nosso laboratório, eu comentei com a Janaína que era muito de clínica e agora a gente está falando muito de ambiental, então a gente está monitorando água, está monitorando esgoto, a gente está tentando fazer acontecer esse monitoramento ambiental. Né? Meu e-mail e meu contato aí, para se alguém precisar, eu já vi que subiu aqui o e-mail também. E se alguém quiser conversar, quiser falar mais um pouco, fiquem à vontade. A gente só tem a agradecer, né? Eu sempre, quando termino a live, né, eu também procuro saber se tem alguma pergunta, alguma coisa. Não, tô aqui, nosso diretor nos bastidores disse que não, porque eu estou no celular, eu não consigo visualizar. Tem elogios, né? Tiveram aí os elogios aí, ó. A doutora Joseli, muito obrigada. Renata, né? Keilane, muito obrigada. A Renata é amiga que monitora a salmonela. Renata, você está convidada a vir ao Micromeio e falar sobre salmonela. Aliás, isso é um assunto que eu tenho procurado já alguém para falar sobre salmonela, né? Que é bastante relevante também. Muito obrigada a todos vocês que estão mandando aqui mensagem. Eu colocaria assim, né? Eu fico pensando, né? Será que quando falam assim, né? O lixo diz muito sobre você? Acho que a gente pode falar que o esgoto agora diz muito sobre a gente, né? Sim, o esgoto diz muito sobre a gente. Sobre a gente enquanto país, enquanto comunidades, né? Eu acho que o trabalho que você apresentou, que a doutora Keilane também apresentou, inclusive eu queria falar que a doutora Lilian comentou sobre a doutora Keilane. Na verdade, a doutora Keilane apresentou essa semana para a gente também um trabalho sobre efluentes. Isso está gravado no YouTube, quem tiver interesse, é só ir lá. Assim como a palestra, essa apresentação, na verdade, vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, no Micromeio. É só vocês acessarem a hora que quiserem, encaminhar para alguém. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Assim, eu não vou me estender muito em relação, eu anotei várias coisas aqui, né? Me chamou muita atenção essa questão de 80% da água contaminada, né? Eu fiquei, meu Deus, assim, né? Também da questão cultural, né? Em países europeus, onde você, às vezes, toma água na torneira, né? Que é outro tipo de tratamento, é outra cultura, né? A gente não tem. Quando eles chegam aqui, eles querem beber água na torneira também, né? Então, assim,
e vice-versa, a gente estranha essa questão toda, mas eu acho que o mais importante, que ficou, acho que muito relevante para mim, é essa atenção, né, que a gente está dando para esse tema. E, como você disse, né, existem as metas, né, que para 2050, que já está próxima, estão não, provavelmente... Oi? 2030? É 2030. É porque 2050 é para resistência bacteriana, né? Mas é 2030. 2050 é a previsão da OMS para 10 milhões de mortes anuais por resistência aos antimicrobianos. Para resistência aos antimicrobianos. E a gente, então, assim, a gente precisa de fato prestar atenção, e talvez seja uma conscientização, né? A meta até 2030 pode ser uma conscientização, né? Para depois a gente de fato entrar na prática e a gente ver resultados, mas é muito bom saber que vocês trabalham, os pesquisadores, né, estão empenhados nisso para mostrar isso e tentar reverter de alguma forma essa situação, né? Então, eu agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda, né? Pode trazer os resultados, como você falou, mas não precisa demorar tanto, pode, quando concluir a tese, trazer os resultados também para a gente. Eu só tenho a agradecer a sua presença e a todos que participaram aqui, encaminhando, enfim, alguma mensagem. Como eu disse, essa palestra fica gravada, a gente retorna dia 1º, também sobre resistência, e dia 4/7 também sobre resistência. Quer dizer, se conversando no micromeio ficou temático. Sobre resistência, né, com um criptococcus no meio para a gente, né, um fungo, para a gente também se atentar, né, à questão da negligência, muitas das vezes, no diagnóstico de fungos. Então, assim, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, doutora Joseli, sempre muito bem-vinda aqui também, e outros nomes que a gente comentou aqui. E a gente termina a live com você deixando uma mensagem, ou que você quiser falar para a população, o que você quiser, e aí você fecha a live de hoje. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de trazer mais informação, né? Tentar disseminar um pouquinho, deixar a sementinha aí de como que nós podemos trabalhar, né? Eu sempre falo que não adianta falar, tem que saber como e para quem falar, mas o micromeio, ele sempre me recepciona muito bem, sempre de braços abertos, com carinho grande. Fico muito feliz de dividir aqui. Eu volto para trazer os resultados da tese, pode deixar. Mas o papel é um trabalho de formiguinha, né? Cada um faz o seu papel, cada um divulga da forma que pode, do jeito que pode, com o que faz. Eu só quero deixar essa sementinha mesmo de que quem estiver começando não desiste, dá certo, resultado negativo também é bom, então vale a pena. A bactéria ser sensível também é bom, apesar da gente sempre esperar que ela seja resistente para você avisar que está acontecendo. Você achar bactérias sensíveis ainda é alguma coisa boa, você fala, olha, que bom, não está tão ruim assim. Mas quem estiver começando, não desiste. Quem quiser começar, fiquem à vontade para mandar mensagem, a gente está sempre aberto. E realmente é um caminho difícil, que envolve muito do que nós não temos e como a gente se adapta. Né? Mas vale a pena e não é só pela gente. A ciência não é feita para o pesquisador, é feita para a população, né? É feita para quem nós queremos ajudar. Então, a gente precisa de cada vez mais braços, cada vez mais formiguinhas para poder levar essa ideia. Sem dúvida. Obrigada, um beijo para todos vocês. Obrigada, doutora. Muito obrigada, gente. Tchau, pessoal.